Você pratica yoga sem saber o porquê das coisas que você está fazendo? Você pratica o yoga sem saber aonde você vai chegar com isso? Olá, eu sou o professor Gabriel Medeiros e vou explicar como no nosso método, Prof. Gabriel Medeiros, tá? Você vai evoluir e progredir na sua prática, aonde a gente quer chegar, o porquê que você faz cada técnica e não uma simples repetição do que é passado. Muitas vezes você pratica yoga por anos e não tem a experiência de transformação que o yoga realmente pode promover, porque você apenas está repetindo posturas, está repetindo citações de textos que professores falam, você muitas vezes está ali mais fazendo uma atividade física concentrada, tá, do que praticando o yoga. E aí eu vou falar um pouco da diferença das duas coisas e de como o yoga pode realmente transformar a sua vida. Então, assim, qual é o objetivo primeiro do yoga? O objetivo primeiro do yoga é orientar as suas decisões de vida através da sua sensibilidade, do seu coração. Para que isso aconteça, você vai precisar reorganizar o funcionamento da sua mente. Tá? Para reorganizar o funcionamento da sua mente, você vai precisar de um processo educativo. E esse processo educativo são as práticas de yoga. Tá? Então, assim, eu vou primeiro aprender a ouvir a minha intuição, logo no primeiro dia, logo no momento que eu conheço o yoga. Não vou aprender a ouvir a minha sensibilidade, o meu coração. Eu não vou aprender a distinguir o que realmente eu sinto dos pensamentos na minha mente. Isso vai muito difícil assim de você fazer logo de cara. Você vai precisar de um treinamento para isso. Então, exatamente, as técnicas de yoga são um treinamento para que você reorganize as suas decisões, as suas ações. É claro que ninguém tem o desejo de se tornar um ser perfeito e iluminado dentro do que muitas pessoas falam que o yoga é. Essa perfeição que se vende sobre o yoga não é realmente o que de fato o yoga está propondo. Essa perfeição iluminada, de nunca errar, de nunca deslizar, de nunca cometer uma falha, isso não existe, isso é mentira. Tá? A perfeição dentro do contexto do yoga é você ser verdadeiro e autêntico com o que você é. Você vai errar, você vai cometer deslizes, certo? E às vezes você vai ser falso com você mesmo, você vai agir de uma forma e o seu coração queria outra coisa. Tá? E aí você vai identificar isso, você vai aprender a reconhecer isso e ser cada vez mais autêntico, verdadeiro e perfeito do jeito que você é, e não aos olhares dos outros. Fulano é perfeito, fulano. Então, a nossa chegada do yoga é cada vez ser mais autêntico e congruente, né? Emoção, coração e ação, ok? Então, dentro da hierarquia que o yoga quer propor, o coração, que é a sua sensibilidade, vai estar acima da mente, tá? Dos vários eus que existem dentro de você. Então, a gente quer treinar uma prática, uma pedagogia que a gente aprenda a sentir nossa verdadeira manifestação do nosso coração, que é realmente valoroso para a gente. Mas não é fácil fazer isso no estalar de dedos. A gente vai ter que aprender a distinguir aqueles aprendizados da infância, né? Você, assim, isso é sucesso, isso é quer ser forte, isso é quer ser bom. E aí você internaliza tudo isso e fica agindo dessa forma, muitas vezes sem ser autêntico, sem ser verdadeiro com você mesmo. Então eu tenho que aprender a fazer essas distinções. Como que eu vou aprender a fazer essas distinções? Como que eu vou aprender a não seguir um movimento brusco de um instinto meu, né? E às vezes agredir alguém que eu amo, às vezes fazer algo que eu não queria fazer naquele momento, simplesmente por instinto. Porque o yoga ele vai lhe apresentando uma ferramenta aos poucos para que você aprenda a se perceber como essência, como sensibilidade. E qual ferramenta é essa? A observação, a sua capacidade de observar. Tá? A observação é a chave do yoga, aprender a observar. E aí, como é que eu vou aprender a observar? A gente tem uma pedagogia que começa com a parte mais fácil de observar, que é o corpo.
ok? Se a pessoa toca no seu ombro, você vai olhar. Se algo chega ao seu corpo, aquilo é muito mais fácil você dirigir a sua atenção para aquilo. Então a pedagogia começa com o corpo, com as posturas corporais. O objetivo dos asanas é trabalhar a sua atenção, a sua observação. Não é você ficar de cabeça para baixo, tirar uma foto no Instagram e dizer que está fazendo yoga, ou passar vários anos fazendo as posturas e dizer que está fazendo yoga sem seguir os próximos passos, né? Porque essa etapa de asanas, de postura, de corporal, é uma parte, tá, de uma pedagogia. O yoga ele vai acontecer mesmo lá na frente, certo? Você tem momentos que vão ajudar você a exercer o yoga, a aplicar o yoga na sua vida, porque o yoga é aplicado na vida, não no tapetinho, tá? No tapetinho são exercícios de concentração, de conexão com você mesmo, sabe? Porque o yoga é uma ação que você vai levar para a vida, através da sua forma de perceber o mundo, né? E de colocar isso em atitudes. Então, e essas atitudes, é importante que se diga, não são avaliadas pelos outros. Essas atitudes são avaliadas por você, na sua vida, tá? Então não é uma outra pessoa que vai lhe dar, agora você é faixa preta em yoga, não existe faixa em yoga, títulos em yoga, não existe isso, tá? Quem inventa isso pode estar ali querendo outras coisas, mas não é yoga. Então a gente começa pelo corpo, tá? E no corpo você vai primeiro aprender a observar as costas, os braços, as pernas. Depois você vai sutilizando, refinando essa atenção, sentindo a respiração, sentindo o coração bater. Isso vai se tornando uma percepção um pouco mais abstrata, sentindo a vida fluir no seu corpo, sentindo que você é uma presença além do seu nome. E aí essa sutilização, né, depois de um tempo, vai lhe levando para a meditação, em que você vai ser o observador, que é diferente dos pensamentos. Então, a primeira etapa é aprender a observar de forma mais bruta, assim, as costas, as coxas, os braços, não importa se é de cabeça para baixo ou se é de cabeça para cima, observar. Depois, você vai levar essa observação cada vez mais refinada, mais sutil, e voltar ela para os pensamentos e as emoções em um momento de meditação específico. Vou sentar e meditar, certo? Nesse momento, eu vou me conectar com a vida fluindo no meu corpo, com a minha presença, e eu não sou nem meu nome, Gabriel, João, Maria, enfim, eu sou o observador que está ali expectando, sendo o espectador desse mundo de pensamentos. E aí, quando eu faço isso, eu consigo me distinguir desse universo de pensamentos. E quando eu me distingo no universo de pensamentos, eu sou a sensibilidade. O observador é uma lente extremamente sensível. Ele é puramente sensibilidade. E a sensibilidade habita os seus valores mais autênticos, a sua essência, digamos assim, a sua memória que você traz do seu gênio, se você acreditar em outras vidas, né? De outras vidas, ou se não, pelo menos é a sua sensibilidade mais profunda, que não está relacionado com as várias memórias aí que foram ao longo da sua socialização, né, como indivíduo social, foram sendo colocadas. Então tem vários eus em você, né, dizendo faça aquilo, faça isso é o certo, isso é o errado. Isso de que você aprendeu com os pais, com a sua família, com a sua história. E para além disso, existe uma dimensão central que observa tudo isso, que é o observador. Então, quando você está presente, você é o observador e você está ali expectando os pensamentos. Então, você não já está, nesse momento, não está fazendo posturas, você é um espectador meditando. Você está exercitando na meditação a capacidade de se distinguir dos pensamentos para começar a ter uma experiência de ser um ser sensível. De ser um ser que está ali sentindo, porque nessas experiências você vai começar a ser inundado, tá, por uma sensação de presença que é muito agradável, né, e que geralmente é muito agradável, também pode não ser, porque você pode ver muitas coisas sobre você que você escondia, tá? Nem sempre é agradável o processo de autoconhecimento, né, esse processo de imersão, né, e esse processo vai lhe levar para esse centro. Então, no dia a dia, que já seria a outra etapa, né, você vai começar a
perceber que existem dois universos que transitam paralelamente, que é o universo físico, sua vida está acontecendo fisicamente, nesse universo externo, e paralelamente você tem um universo interno acontecendo. Então, você antes desse treinamento, você olhava para a vida e interagia apenas com o mundo físico, certo? Interagia, percebia apenas o mundo físico, e o mundo mental ele ficava inconsciente, muitas vezes lhe controlando. E quando você começa a passar por um treinamento que começa a exercitar a observação, a refinar a observação, começar a meditar e no dia a dia levar essa observação, você começa a perceber que esse outro mundo também acontece ao mesmo tempo. Às vezes você vai se deixar ser empurrado, né, por um vento de instinto, ou de um aspecto seu, né, do que seria a felicidade, do eu do trabalho, do eu da família, enfim, você vai se deixar levar por essas subpersonalidades que existem, e muitas vezes você vai estar ancorado e conectado com aquele estado de presença, né, e vai reconhecer no dia a dia as situações, as pessoas que te levam a florescer a sua sensibilidade, né, a valorizar esses momentos que florescem a sua sensibilidade, que lhe deixam preenchidos, e que muitas vezes antes você descartava, não considerava importante ter aquele emprego no concurso, aquele carro, enfim, e não considerava tão importante dedicar mais momentos àquelas pessoas que te valorizam, enfim, a fazer essas escolhas e preencher a sua vida da sua própria presença, nas relações, estar intensamente presente nas suas relações, no que você faz, no que você age, porque o yoga é praticado nesse momento, tá? Todo esse treino que vem antes ainda é um treinamento para o yoga, tá? Fazer asanas, meditar, pranayama, ainda é um treinamento. São como se fosse ali o ensino médio, né? O ensino fundamental, primeiro, né? O ensino fundamental, depois o ensino médio, você está estudando, você está, para depois não aplica uma profissão, né? Faz o curso superior e depois entra e aplica a sua profissão. Então, se a gente fosse levar para o yoga, seria isso, né? Primeiro você está treinando, você está na primeira fase, percebendo o corpo, só sentindo, entrando dentro do seu corpo, percebendo a existência dele, porque tem gente que é tão mental, é tão desconectado do corpo, que a gente fala, levanta o braço esquerdo, ela não sabe nem o que é esquerdo, ou direito, ou então ela não sabe nem girar o corpo direito, ela está desconectada com o corpo, não tem consciência corporal. Então você vai levar essa pessoa para dentro do corpo dela, né? Você como professor, ou então um praticante, né? Você vai emergir primeiro no seu corpo, sentir, aprender a observar, refinar essa observação, levar essa observação para os pensamentos, para as emoções, ser o observador destacado, perceber a existência do mundo mental no dia a dia, para aí começar a fazer yoga quando suas ações, né, lhe levarem no dia a dia, na vida, nas relações, lhe levarem para a sua manifestação da sua essência, do seu coração, da sua sensibilidade. Então, o yoga ele tem uma origem, ele foi resgatado, né, pela seita dos Natas, que era uma seita que era matriarcal, né, que acreditava que a divindade era feminina e que era sensibilidade. Era uma seita, não que a gente vá seguir essa seita, essa palavra seita às vezes espanta muitas pessoas, mas isso é comum na Índia. Porque o hinduísmo é um caldeirão, né, de várias seitas, de várias visões. Então, apenas para ilustrar que se retrata o yoga ele vai retratar um aspecto da sua sensibilidade, tá? De algo seu que não é concluído, é lógica, racional, não. Ele é sensível, tá? Ele se mostra como uma ferramenta sensível que vai estar acima da sua mente, tá? E que vai guiar a sua vida. Só que para você chegar até essa lente, a pureza dessa lente, você vai ter que passar pelos processos anteriores, né? Vai ter que distinguir você dos pensamentos antes, vai ter que exercitar a observação, né, antes, né? Então tudo começa lá com as posturas, até chegar à mudança nas suas relações, no seu dia a dia, que aí é que você pratica yoga, certo? Já foram aí 14 minutos, vai fechar em 15 minutos, espero que 15 minutos eu tenha falado, né, como a gente vê o nosso método Prof. Gabriel Medeiros de Yoga, né, através da minha experiência, da minha leitura sobre yoga, que
fica muito mais prático, muito mais didático, e eu apresento o yoga como uma pedagogia, tá? Formo professores de yoga, inclusive vamos estar sempre vendo aqui quando vai estar saindo uma nova turma, se você quiser ser professor de yoga com essa pedagogia, né, exercitando exatamente essas etapas, você vai ter segurança de onde você vai trilhar e do caminho que seu aluno vai trilhar, tá? De forma prática, de forma objetiva, sem ficar repetindo textos e repetindo posturas e aquilo achando que está praticando yoga, ok? Então espero aí que você comente esse vídeo, me diga o que você achou, tá? O que você percebeu. Um grande abraço, namastê.